Bom, tá gravando. Então vamos iniciar a nossa discussão de hoje. Bom, então, como falado anteriormente também, né, o tema desse mês é sobre inflamação. Semana passada a gente comentou uma visão geral sobre inflamação e hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre inflamação aguda. A gente vai estar dando início, né, à nossa discussão sobre inflamação aguda que vai completar na semana que vem. Bom, então, opa, cadê a mãozinha aqui? Alguns pontos chaves da inflamação aguda que a gente vai precisar se atentar e guardar, né? Principalmente essas informações básicas, principalmente a gente tem que estar sempre guardando. Então, a inflamação aguda, ela é caracterizada por uma dilatação dos vasos sanguíneos, aumento da permeabilidade vascular, dá para ver, né? E migração dos leucócitos para o local da lesão. Então, tudo isso é realizado com um propósito, com um objetivo, que é o quê? Que é com que os leucócitos, as células de defesa, cheguem até o local agredido, justamente para que haja o combate, né, a esses agressores e, posteriormente, a solução, a resolução deste problema, desse dano causado por esse agressor. Então, a dilatação dos vasos sanguíneos ocorre justamente para que aconteça a chegada mais rápida dessas células de defesa, o aumento da permeabilidade justamente para permitir que essas células que estão no sangue saiam do sangue até o local de lesão, e essa migração acaba ocorrendo, né, ali no último tópico. Bom, então, eu mostrei, né, duas dessas três características na nossa discussão anterior, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Então, nessa primeira situação, uma situação normal do nosso, da nossa corrente sanguínea. No entanto, quando tem uma inflamação, o que a gente pode notar aqui? A gente pode notar um espaço no endotélio, então há realmente uma contração, pode acontecer também uma destruição endotelial, que vai permitir o quê? Vai permitir esses espaços. E é através desses espaços que as células de defesa acabam saindo para o tecido. E, no entanto, a gente pode notar aqui que esses espaços eles não liberam apenas os leucócitos, as células de defesa, eles liberam também o líquido. Então, acaba formando o edema através dessa saída, tanto de células quanto de líquido. Em algumas outras situações, não na inflamação, em algumas outras situações, doenças, algumas doenças, por exemplo, doenças renais, doenças hepáticas, pode acontecer o quê? Pode acontecer de ainda assim haver um extravasamento de líquido, mas não um extravasamento de células de defesa. Por quê? Porque aqui, por algum outro motivo, há uma necessidade de maior quantidade de líquido no tecido e através da pressão osmótica esse fluido acaba escapando, saindo do vaso sanguíneo. Não é uma característica da inflamação, mas é interessante a gente saber também que tem essas duas possibilidades. Na inflamação é chamado esse processo de exudato e esse outro processo é chamado de transudato. Então, o exudato ele é rico em proteínas, enquanto que o transudato ele é pobre em proteína, é mais líquido mesmo. E, bom, então, em qual dessas três em que há o edema? Qual que vocês acham? Qual que vocês acham? Em qual dessas três situações que há edema? Quem que tem coragem de chutar? Essa é facinho, essa é mole. No último, o pessoal lá da UEPG, alguém se arrisca? Acho que no último também. No último também? No segundo, vocês acham que não? Eu acho que no segundo e no último.
Eu vou na segunda, pra ficar diferente. Na verdade, Eu os acho dois, que né? na segunda e na última. Isso, é nos dois, porque assim, o edema ele é caracterizado por o quê? Pela aumento de quantidade de líquido, né? Então aqui tem líquido e aqui tem líquido. Aqui tem só líquido, né? Aqui é só o fluido. Aqui é um fluido rico em proteínas, né? Então essa é a diferença. Nos dois há edema, né? Tanto é que, por exemplo, um indivíduo lá com uma insuficiência cardíaca, ele acaba fazendo uma retenção de líquido, você vai ver uma característica de edema nos membros inferiores também. Então, o edema ele acontece na inflamação e em outras situações também. E o pus? O pus acontece em uma das três. Quem que acha que consegue acertar essa? Na segunda? Na segunda? O pessoal daqui vamos ver. Eu chuto na última. Na última? Por que você chuta na segunda? Quem chutou na segunda? Eu. Não é de AP10 esse extravasamento. Bom, na verdade, assim, a gente vai ver daqui a pouco de AP10, todo esse processo não é de AP10, né? Daqui a pouco a gente vai ver exatamente o que é de AP10. Ela faz parte. Mas aqui, o pus, ele é na segunda. Por quê? Porque o pus, ele precisa conter proteína, né? Então, quando você tem, né, aquele troço viscoso, aquele, né, troço meio, né, purulento, na verdade, aquilo lá é proteína. Então, o pus acontece aqui no nosso segundo, no exudato, né? Então, o que a gente chama de pus é também o que é possível distinguir aqui no exudato. Bom, avançando então, como a gente está falando, né, são alterações vasculares que acontecem, e elas acontecem de forma transitória, naturalmente, né, elas não ficam por muito tempo, essas alterações elas ocorrem, mas após ela cumprir o seu papel, elas tendem a voltar à normalidade. E as alterações que acontecem há uma dilatação dos vasos sanguíneos. Essa dilatação ela é proporcionada principalmente pela histamina, e é importante que vocês gravem esses nomes, porque a gente vai abordar mais esses mediadores na próxima. Mas é bom você já lembrar, bom, histamina é a dilatação do vaso, tá? Ela inicia-se nas arteríolas, em seguida ela acaba até gerando novos capilares, então essa é uma característica da inflamação. É também uma característica, né, do exercício físico, mas na inflamação isso acontece, né? Então as arteríolas já presentes, elas acabam se dilatando, e como a necessidade é tão grande de chegada de células de defesa ali, até a ramificação e, consequentemente, a formação de novos capilares. E, naturalmente, também outra alteração que acontece é o aumento do fluxo sanguíneo, né? Então, com a maior dilatação, tende a também aumentar o fluxo ali na região. E eritema, né? Vocês lembram lá o que era o eritema? É uma das características, né, principais da inflamação. A gente comentou na semana passada, aquele vermelhidão, aquele rubor, aquela característica mais avermelhada, é justamente causada por isso que a gente está falando, né? Então, há uma vasodilatação, e essa vasodilatação é percebida de uma maneira externa, né? Você consegue ver ali a região mais vermelha justamente porque há um aumento do fluxo sanguíneo na região, um aumento da passagem de sangue ali na região. Semelhante com o que acontece às vezes quando o cara está meio envergonhadão, né? Às vezes precisa ligar a câmera aí, imagina? Daí fica meio vermelho, tudo isso pode acontecer também, né? Então é basicamente um aumento da vasodilatação local. Bom, então a gente viu que para ocorrer a saída dos leucócitos para o tecido, ela pode acontecer de duas formas principais. Então, a situação normal é essa, então não há como o leucócito atravessar aqui
o endotélio, ele é grande demais para ficar atravessando o endotélio. No entanto, quando acontece uma situação de dano para o organismo do indivíduo, esse endotélio ele é induzido a se contrair, a se retrair. Então, aqui você nota que, não sei se é possível ver aqui, mas tem duas flechas aqui, uma apontando para a outra, significando que ela está literalmente contraindo. Então, ela está se espremendo para liberar espaço para que esses neutrófilos, leucócitos, de uma maneira geral, saiam da corrente sanguínea em direção ao tecido. Isso ocorre de uma maneira rápida, isso tende a acontecer de uma maneira bastante imediata após ter o dano, né? Além disso, também pode acontecer a lesão diretamente desse endotélio, então, não simplesmente ele é contraído, mas ele é danificado, ele é destruído. E isso pode ser um processo um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais retardado, né? Mais lento do que o processo de contração. De qualquer forma, no final das contas, o resultado é o mesmo, né? Que é a saída dos leucócitos para o tecido. Essa retração, essa contração das células endoteliais, ela é chamada de resposta transitória imediata, então ela é muito breve, muito rápida após a lesão, após a sinalização. Ela é principalmente ligada por histamina, bradicinina, principalmente pela bradicinina, pelos leucotrienos também. Novamente, eu ressalto que a gente vai ver sobre os mediadores na próxima sessão. E o que aconteceu aqui? Esse cozinhou, né? Então, esse indivíduo ali, para ficar com as costas aí tão vermelhas, né? A gente sabe que esse é um processo inflamatório, para começo de conversa, né? Para ele ter ficado assim, ele está sentindo algum incômodo nesse momento? O que vocês acham? Agora que ele está ali sentadão, de frente para o mar, ele está sentindo algum incômodo ou ele está suave? Nem sabe que está assim. Vocês, com a experiência prévia de vocês em praia, em torrar no sol, o que vocês acham? Vocês sentem na hora, assim, que está torrando? Ou... Só de noite, né? Geralmente. Só de noite, né? Só depois de um tempo. Depois que já está cozido, daí que você percebe que você não deveria ter feito o que você fez, né? Isso acontece pelo quê? Qual a resposta que está associada aqui? A inflamação causada pela radiação ultravioleta, né, pelos raios de sol. Vocês acham que está mais associado com a retração das células endoteliais ou com a lesão das células endoteliais? Lesão, né? Lesão? Então, ela está um pouco mais associada com a lesão, então ela acontece de uma maneira mais tardia, né? Então, os raios ultravioletas ou outros tipos de queimadura, de uma maneira geral, eles acabam proporcionando dano às células endoteliais e esse dano é perceptível algumas horas após, né, cerca de 2, 4 horas, dependendo da incidência do raio ultravioleta na pele lá do indivíduo. Então, ele é, de uma maneira geral, perceptível depois. Então, justamente porque é um processo mais lento. Então, é esse processo de destruição endotelial, que é importante a gente falar também que o endotélio ele vai se regenerando ao longo do tempo, você não perde aquele endotélio para sempre, ele vai se regenerando, mas acaba tendo um dano ali que você vai perceber algumas horas depois e quando você perceber já está naquele sinal clássico, né, da inflamação, que é a vermelhidão, dor. Então, é um processo que acaba sendo um pouquinho mais tardio. Então, como eu falei, né, esse dano ele pode estar acontecendo também, além da retração das células endoteliais, esse dano ele é
pode ser direto mesmo, pelo próprio neutrófilo. Então, o leucócito, de uma maneira geral, ele também pode estar agredindo a célula endotelial. Bom, então aqui a gente começa a entender o processo de saída do leucócito da corrente sanguínea para o tecido lesado. E aqui a gente vai ver que esse processo não acontece por acaso, né? A gente estava falando até o momento, ele sai, mas tem toda uma sequência lógica para que isso aconteça. Então, essa figura, a gente vai estar detalhando ela aos pouquinhos, e aí, no final, vocês podem estar revendo a imagem e tentar relembrar aquilo que a gente for comentando. Então, em geral, são 4 processos principais: é a marginalização, isto é, sair do centro e ir para a margem, para a periferia, para as bordas do vaso sanguíneo. O processo de rolamento, que o nome é bem, já indica exatamente o que está acontecendo, é realmente um rolamento, um deslizamento do leucócito ao longo do endotélio, até o momento em que há adesão, que o nome também indica de uma forma bastante fácil de você entender o que está acontecendo. Ele é fixado, ele é ligado ao endotélio por algumas proteínas, e aí, posteriormente, o processo de migração ou de apedese, né? Como a Jane perguntou o que era exatamente a diapedese, é isso, é a saída do leucócito, né? Não exatamente o exudato, né? Bom, então, para a gente entender a jornada dos leucócitos lá, desde a corrente sanguínea até a hora que ele entrar em guerra, esse processo inicia-se com a marginalização. Isso ocorre por 2 motivos: como há uma dilatação, um aumento do fluxo sanguíneo, esse fluxo acaba sendo um pouco mais lentificado ao longo do tempo. E aí acaba entrando um processo de estase, essa lentificação do fluxo. Mesmo tendo uma quantidade maior, né, ele é mais lento. Para ele atravessar de um ponto ao outro, ele acaba atravessando de uma forma mais lenta. Acaba tendo um fluxo maior porque o calibre é maior, tem mais quantidade, né, mas o fluxo acaba sendo um pouquinho mais lento. E também, como há essa dilatação, uma diminuição da tensão desse cisalhamento. Tudo isso contribui para que o leucócito que está no centro desse vaso sanguíneo, ele vá se aproximando da margem. Então, sem tensão periférica, sem tensão nas bordas do vaso sanguíneo, esse leucócito ele acaba sendo atraído para as periferias, para as margens. Aí inicia o processo de rolamento, e esse processo ele acaba sendo direcionado basicamente por essas proteínas, que são as selectinas. O L, o E ou o P, antes do nome selectina, de onde é derivada essa selectina, então ela pode ser de leucócitos, do próprio endotélio ou de plaquetas. Cada um vai contribuir em um certo momento, mas de uma maneira geral todas elas contribuem para esse processo de rolamento, que é basicamente o quê? É uma ligação fraca. Então ele fica liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então nesse processo, vamos voltar lá na imagem anterior, então basicamente ele fica aqui, ó, conectou, desconectou, ele conectou no próximo, desconectou, conectou no próximo, desconectou, e assim ele vai indo, ele vai se conectando nas proteínas que estão adjacentes, e ele vai se deslocando no endotélio. Essas selectinas, elas são reguladas por citocinas, e essas citocinas, elas são aumentadas justamente em resposta à infecção. Então, lembra que a gente falou sobre o TNF e a interleucina 1? Vocês lembram lá o que era? Era o guardinha lá, né? A gente comentou na semana passada. Então, é aquelas moléculas que ficam caminhando pelo sangue e verificando onde que pode ter alguma agressão, algum fator agressor, e verificar se está ocorrendo algum dano. Então, o TNF
e a interleucina 1 tem esse papel. Então, elas acabam percebendo que há um agressor, e esse agressor está causando um dano ao organismo, e aí eles aumentam a produção de citocinas, que posteriormente vai estar regulando o aumento da expressão das selectinas, principalmente as selectinas no endotélio e selectinas. Avançando na nossa viagem, junto com os leucócitos, e a adesão ela acontece justamente porque essas fracas ligações com as selectinas, elas deixam os leucócitos ainda mais lentos, então já tem processo de estase e tudo mais, eles já estão se lentificando, e aí com esse liga-desliga ele vai freando, né, literalmente, o leucócito. Então ele ligou aqui, ele dá uma seguradinha, ligou no próximo, dá uma seguradinha, ligou no próximo, dá uma seguradinha maior, então ele vai lentificando cada vez mais esse leucócito, até que as proteínas integrinas elas possam estar se ligando ao leucócito, principalmente pela VLA4 e LFA1. O VCAM ou o ICAM são o nome dos ligantes, né, os receptores ligantes. A gente vai ver isso um pouquinho mais na próxima reunião. E todo esse processo de adesão ele vai gerar o quê? Vai gerar uma forte ligação, então acaba aquela situação de liga-desliga, então ele para de rolar então encerra o rolamento devido a essa forte ligação. E com uma ligação mais forte, sem um rolamento, esse leucócito ele se reestrutura, então há uma reorganização do citoesqueleto justamente para acontecer o próximo passo, que é a migração, propriamente dita, a diapedese, né? Então, na verdade, assim, o nome ideal, se for fazer uma prova, se você for colocar, opte por colocar diapedese, né? O nome migração não é exatamente o que significa isso, né? A gente consegue entender o processo com essa palavra migração, mas o nome ideal mesmo, o que significa diapedese é isso, é a saída do leucócito da corrente sanguínea. Então, opte por utilizar esse termo, né? Esse processo ele é liderado principalmente pela PKA1, que é a molécula de adesão de células endoteliais de plaquetas. Então, essa proteína acaba fazendo essa transição entre vaso sanguíneo e tecido, para que o leucócito ele possa sair do vaso. Ela, de uma maneira geral, ela é dependente das quimiocinas, né? E ela acontece, a migração, né, de APDS, ela acontece nas vênulas pós-capilares e acontece via gradiente de concentração. E aqui é importante a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque esses gradientes, eles têm que levar em consideração tanto as quimiocinas, que eles vão estar atraindo, né, o leucócito, então tem muita quimiocina no tecido, pouca no sangue, e o leucócito ao contrário, tem muito no sangue, pouco no tecido. Então, ela acontece sempre via gradiente de concentração, que é o quê? O que tem mais vai estar transferindo para o que tem menos para proporcionar o equilíbrio, né? A ideia seria mais ou menos essa. Então, as quimiocinas que estão no tecido vão estar se direcionando até o vaso justamente para fazer essa atração ao leucócito, e o leucócito que está na corrente sanguínea vai partir para o tecido para cumprir a sua função, que é proteger o organismo do indivíduo. Então, esse processo ele é chamado de quimiotaxia. Esse processo de trazer o leucócito, porque assim, o leucócito ele saiu da corrente sanguínea, beleza, tá lá, perdidão, tá bem aleatório lá. Saiu da corrente sanguínea porque o habitat dele é a corrente sanguínea, né? O habitat do leucócito é a corrente sanguínea. Então, ele sai da corrente sanguínea e ele fica meio aleatório. Fica meio que, bom, o que eu faço agora? Tô sem pai nem mãe, e aí? E aí ele precisa que alguém direcione ele para onde ele deve ir,
né? Então, esse processo de direcionamento dos leucócitos, após ele sair da corrente sanguínea até o local onde realmente está acontecendo a lesão, o dano, é chamado de quimiotaxia. Então, taxia, realmente, né, lembra de táxi, né, um táxi químico. Então, ele está sendo levado de táxi até o local lá da agressão. Naturalmente, para isso acontecer, ele precisa que alguém atraia ele, então o leucócito ele é meio xarope, então não dá para simplesmente ir com qualquer um, né? Já que não é que vai de táxi, mas vai com qualquer um, né? Vai com alguém que atraia ele. Então precisa da ocorrência de alguns químios atraentes. Esses atraentes eles podem ser endógenos ou exógenos, né? Os endógenos são do nosso próprio corpo, os exógenos é bastante interessante porque os exógenos eles podem estar até no próprio vírus, na própria bactéria que esteja agredindo o nosso organismo. Então, o leucócito ele é uma máquina de destruição e na sua composição ele consegue até identificar algumas proteínas, algumas partes de alguns vírus, de algumas bactérias e, de uma maneira geral, já serem atraídos até esse vírus, até essa bactéria. De uma maneira geral, ele é atraído até o local lesado pelos endógenos. Esses atraentes endógenos são citocinas, são componentes do sistema complemento, são metabólitos do ácido araquidônico. A gente vai ver a COX, leucotrienos, tudo isso no nosso próximo encontro. Mas, de uma maneira geral, a partir da atração promovida por endógenos ou propriamente por exógenos, pelo próprio vírus, ocorre o quê? Ocorre uma série de reações, uma coisa vai levando a outra, até que o ponto final dessa conversa é o quê? O leucócito que chega ao local da lesão. Então, tudo o que a gente viu aqui é para o leucócito chegar até o local da lesão. Até agora a gente não viu nada de destruição, o agressor ainda está lá, bem suscitado. A gente nem chegou nele ainda, a gente só tirou o leucócito da corrente sanguínea. Então, a partir de agora, a gente conseguiu chegar com o leucócito até o local da lesão. E a partir daqui que começa realmente o combate à parte do nosso sistema imune. Então, essa resposta, né, aos chamados, então, tem o agressor, e esse agressor foi identificado, e a gente precisa de algumas células de defesa para a gente se defender desse agressor. Então, essa resposta ao chamado, ela está principalmente pelos neutrófilos, nos momentos iniciais, então, 6 até 24 horas, um dia inteiro, ele é o principal célula de defesa que responde ao chamado, que chega até o local da lesão. E tem um motivo natural para que isso aconteça. O principal deles é que tem mais neutrófilos, então, quando se tem mais, é mais natural que eles acabem respondendo. Além disso, eles têm uma resposta natural mais rápida, ele acaba sendo uma célula um pouco mais simples, um componente do sistema imune inato, então ele agride quem ele vê pela frente, então ele acaba tendo uma resposta mais rápida, sabe que vai ter guerra, vai ter selvageria, o neutrófilo está dentro. Então ele não quer saber contra quem que é a luta, ele quer participar. Aí entra as meninas aí talvez não entendam, né? Que a gente vai falar agora, mas apesar daí que gosta de futebol principalmente, entra aquela velha frase do grande jogador Luiz Fabiano, que entre bater o pênalti e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga. Então o neutrófilo ele tem mais ou menos esse pensamento, né? Então assim, vai ter briga, não interessa contra quem, eu vou participar. Aí os linfócitos eles acabam participando de uma maneira mais tardia na inflamação aguda, então a partir de 24 horas, 48 horas, eles acabam tendo sua expressão aumentada.
E isso é uma maneira geral, né? A gente vê os neutrófilos tendo essa resposta principal, isso é uma maneira geral, mas ainda assim, em algumas infecções virais, em alguns tipos de vírus, os linfócitos ainda podem ser as primeiras células, principalmente quando você tem algum vírus que você já conheceu, né? Então, diferente do Covid que a gente está vendo atualmente, que é um tipo de vírus que o nosso organismo não conhecia, a gente conhece alguns vírus já, né? A gente conhece alguns vírus da gripe, a gente conhece alguns vírus que a gente tem a imunidade devido às vacinas que a gente tomava previamente. Então, a partir desses vírus conhecidos, a gente já adquire algumas respostas adaptativas, né? E essas respostas elas acabam sendo expressas depois, né, na hora que você precisa combater através dos linfócitos. Então, por isso que eles acabam sendo as primeiras células de alguns tipos de infecções virais. Em algumas alergias, os eosinófilos acabam sendo os principais. Eu comentei, né, na semana passada sobre a asma, sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, aquele indivíduo que acaba tendo exacerbação da doença de uma maneira recorrente. É basicamente os eosinófilos que participam de uma maneira aguda, mais breve, nesse combate. E algumas reações de hipersensibilidade também são por linfócitos, células plasmáticas, enfim, acabam tendo uma variedade um pouquinho maior. Em geral, para guardar, é importante você guardar que os neutrófilos vão ser as primeiras células de defesa. Algumas situações mais específicas, aí você vai guardando ao longo do tempo. E agora a gente tem aqui dois hemogramas, é o mesmo indivíduo, é o mesmo paciente, inclusive é um paciente que está internado aqui no hospital. A diferença aqui é o que? Dias, né? Então, tem uma diferença de dias, esse indivíduo está com uma infecção bacteriana aí, e a gente quer saber, tem o hemograma 1, que é esse aqui que a gente está vendo na esquerda do computador, do celular, e o hemograma 2 que a gente está vendo na direita. A pergunta que talvez não tenha ficado muito claro, qual é o mais agudo, a ideia assim, é qual o mais precoce, né? Qual o mais teve a resposta mais imediata através desse leucograma. Será que é possível a gente saber quando que o indivíduo está mais perto do início dessa infecção e consequente combate a essa infecção? Vocês conseguem Eu acho que pela dizer qual? contagem de plaquetas ali. Você acha que pela contagem de plaquetas? Sim, Então, qual que você acha que é o mais precoce, mais agudo? o 2. O 2? Por que você acha isso? Por causa do número de plaquetas. Por causa do número ser maior. É. Tá bom. Alguém tem um palpite diferente? Tem um palpite aí? O que vocês acham? A quantidade de leucócitos também. Quantidade de leucócitos? No 2 tem mais, né? Linfócitos. Indica que é uma atividade inflamatória. Então, Travou? Travou aqui. Travou. estão ouvindo? Tá aqui, caiu a conexão. Não, travou tudo. Aí, voltou. Bom, mas eu basicamente só revelei que é o mais agudo, o mais breve, o mais precoce das respostas. Por quê? O número de leucócitos é importante? É importante. Mas vamos observar aqui os percentuais, né? Então, você vê que os neutrófilos, eles acabam, né, tendo um percentual bastante elevado no 1, menos elevado no 2, ainda elevado, mas menos elevado. No 1, a gente vê que os linfócitos são ainda muito, muito escassos, muito pequenos, né, quantidade. No 2, a quantidade já é maior. O linfócito ele não tem um período um pouquinho maior de tempo para ele aparecer.
que a gente falou no slide anterior. Além disso, tem um outro segredo aqui, que esse que acaba facilitando ainda mais. Promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes, esses 4 aqui, o que eles são? Eles são algumas células de defesa, só que elas são células de defesa em produção, elas não estão maduras, não estão prontas ainda para o combate. Mas mesmo assim é possível a gente ver que elas já estão na corrente sanguínea, elas deveriam estar lá na medula, se aperfeiçoando no combate que elas iriam enfrentar futuramente. Mas mesmo elas não estando prontas para a guerra, elas já foram liberadas na corrente sanguínea para combater na guerra. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um início de inflamação, é um início de infecção. Então, essas células que estão imaturas, elas acabam sendo liberadas na corrente sanguínea já para estar auxiliando as células que estão maduras. Então, a partir desses parâmetros, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes, Eita. aí tá, voltamos aí. Não sei onde é que parou, mas para o pessoal aqui do hospital, às vezes a gente vai ver lá nas evoluções do pessoal da medicina lá, hemograma com desvio à esquerda. Já viram essa? Ecograma com desvio à esquerda é o que quando o nível, que o percentual dos bastonetes está acima de 5%. O clássico é de 10%, mas é difícil chegar nos 10%. A partir de 6% ali já consideram um hemograma com desvio à esquerda. É um hemograma com uma atividade que está demonstrando, né, uma infecção precoce. O à esquerda é basicamente porque quando é feito lá no laboratório, os bastonetes ficam à esquerda e na hora de fazer a contagem lá tem mais bastonetes na esquerda, então ficaria um desvio à esquerda. Não tem um mistério maior por causa disso. Mas o significado desse desvio à esquerda é isso, é uma inflamação, uma infecção mais precoce. Então, vamos acelerar aqui, senão a gente não chega no nosso tempo. Bom, então, esses leucócitos eles precisam ser ativados, então, para eles serem ativados, precisa antes haver um reconhecimento. E, após ter esse reconhecimento, o leucócito vai destruir os agressores. Essa destruição pode acontecer de 2 formas, fagocitose ou degradação intracelular, na verdade seria o termo EO, né? Degradação intracelular, uma coisa acaba levando a outra. A fagocitose é aquilo que a gente via desde lá das aulas de biologia do ensino médio. Então, os receptores ligam-se aos agressores, há uma extensão do citoplasma, aquilo que a gente chama de pseudópodes, a formação do fagossoma e a fusão do fagossoma com o lisossoma, formando o fagolisossoma, que basicamente vai estar englobando, né, como se fosse aqui no joguinho aqui do Pac-Man, está englobando isso aqui a gente está considerando como uma bactéria, então ele vai englobar essa bactéria para daí um engolfamento. Bom, vamos tocar. Eu sei que está oscilando a internet aí, mas a gente vai tocar e qualquer coisa, vocês dão depois uma olhada no vídeo, tudo bem certinho, para ver o que perdeu, porque senão a gente não consegue terminar daí a tempo. Um engolfamento que acaba acontecendo, que é basicamente você trazer o agressor para dentro desse que vai ser futuramente o fagolisossoma, primeiro o fagossoma, depois ele se funde, forma o fagolisossoma, que depois vai ser degradado.
Essa degradação ela ocorre principalmente mediada pelas espécies reativas de oxigênio, pode ser também de nitrogênio. Aero é o termo, a sigla, né, em português. O ROS vai ser a sigla em inglês, às vezes até mais popular do que essa sigla em português. Então é importante vocês já conhecerem, né, caso se deparem futuramente. O oxigênio, na reação lá de redução do NADPH, ele acaba sendo também adicionado um íon, então ele acaba se tornando um ânion. Por desmutação espontânea, esse processo que acontece de uma forma natural, ele acaba recebendo os hidrogênios, então ele acaba se tornando o H2O2. Na presença da mieloperoxidase, que é uma enzima que acaba sendo proporcionada através dos neutrófilos, acaba trazendo junto com ela o cloreto para essa reação. Então, sem a mieloperoxidase, esse processo aqui não está acontecendo. Então, essa enzima acaba sendo bastante importante. Hoje em dia, ela está sendo mais estudada. Ela acaba tendo seu papel bastante importante em algumas doenças cardíacas, algumas outras situações. Então, ela tem o seu papel principal aqui, né, em manter essa cadeia de reações das espécies ativas do oxigênio. E no final das contas, o que acontece? Então, esse oxigênio ele vai perdendo um hidrogênio. E o que ele faz com as substâncias que essa halogenação, que é um termo um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, é adicionar daquelas substâncias que são halógenos na nossa tabela periódica. Um deles popular, né, é o cloro, mas se vocês olharem lá na tabela periódica, são alguns 5 ou 6 componentes halógenos. Então, basicamente, ele substitui um hidrogênio por um halógeno, justamente para evitar que aquela bactéria, aquele vírus, aquela substância que era o agressor, que ela acabe você acaba transformando, né, basicamente esse agressor. Esse sistema ele acaba sendo mais importante que a gente tem de degradação intracelular. No entanto, ele não degrada só substâncias não interessantes para o nosso organismo, como vírus, bactérias, mas ele acaba também podendo degradar nosso próprio organismo. Isso é dependente, principalmente, desse balanço entre oxidantes e antioxidantes. Se esse balanço estiver pesando mais para um lado do que para o outro, você pode ter um prejuízo, mesmo com esse sistema que, fisiologicamente, é um sistema bastante importante e bastante favorável para nós. Além disso, ainda há outras formas de degradação intracelular, óxido nítrico, pelas antiproteases. Tem também um que está um pouco mais novo, a sua descoberta, ele acaba sendo bastante interessante, que são essas NETs, que são armadilhas extracelulares neutrofílicas. Eles basicamente são armadilhas mesmo. Então, os neutrófilos eles acabam se juntando e abrindo mão do seu núcleo, mas eles vão formando uma rede, né? Então, essa rede, a partir do momento em que o vírus, a bactéria, entra em contato com essa rede, ela fica presa como se fosse uma teia de aranha. Então, é uma boa analogia para a gente pensar essas NETs como uma teia de aranha formada pelos neutrófilos. Bom, essa lesão tecidual causada pelos leucócitos, ela pode ocorrer por 3 motivos principais. A inflamação é algo bom, algo favorável, no entanto, ela pode trazer prejuízos, e é o que a gente vai ver daqui 2 reuniões, que é principalmente na inflamação crônica.
Mas isso ocorre por quê? Porque pode haver uma dificuldade para combater esse agressor. Então, devido a essa dificuldade, a sinalização que a gente vai ver na próxima acaba ocorrendo mais e ocorrendo de uma maneira mais agressiva do que o necessário. Além disso, outra forma de lesão pelos leucócitos ao nosso organismo são as doenças autoimunes. A partir do momento em que o teu próprio corpo começa a se reconhecer como um agressor, ele naturalmente vai começar a se destruir. Então, toda essa cascata de reações inflamatórias que a gente viu para um agressor, ele pode acontecer também para o nosso próprio corpo, desde que haja um sinal de que aquilo que é o nosso normal, o nosso natural, não é considerado como normal, natural pelo nosso próprio organismo. Então, acaba sendo um problema que leva algumas pessoas a terem doenças bastante graves. Além disso, reações excessivas, né, como, por exemplo, de hipersensibilidade e também reações excessivas causadas por, basicamente, uma disfunção desse sistema, né? Então, uma das coisas que acontece também na COVID, né? Que é uma reação extremamente excessiva, naturalmente, em alguns casos, que acaba formando toda uma cascata de citocinas inflamatórias. A gente vai ver isso no nosso próximo encontro, que é essa sinalização cada vez mais aumentada, e a gente vai ver que uma das características da inflamação aguda é isso, é uma inflamação que chama outra inflamação, que chama um outro sinalizador mais forte ainda, que ele vai potencializar a inflamação e assim vai. E esse processo ele precisa ser balanceado, né, entre fatores inflamatórios e fatores anti-inflamatórios. Em alguns casos, os fatores inflamatórios são preponderantes e acabam fazendo associações extremamente excessivas. E isso acontece por um simples fato. Então, aqui, esse série, filme, sei lá o que era isso aí, mas é filme? Eu não cheguei a assistir esse negócio aqui, mas virou um meme bastante conhecido aí por um negócio que está acontecendo ali, você não está vendo nada, né? Não sei exatamente qual que é a lógica do filme, enfim, não tem necessidade também, mas bem ruim a nota que ele falou lá também. O filme teve uma boa adesão aí, pelo jeito. Mas, enfim, então, o que acontece aqui? Esse é o leucócito. Mas esse é o leucócito após ser ativado. Então, assim, após ser ativado, ele não está mais, não sabe mais de nada, ele vai para cima. Né? Então, esses mecanismos, né, de lesão tecidual que acontece pelos leucócitos, eles ocorrem justamente por isso, porque a partir do momento em que você ativou esse leucócito, ele simplesmente faz o seu papel, seja ele a favor, seja ele contrário. Se estiverem mandando ele continuar atacando, ele vai continuar atacando. A partir do momento em que não mandarem o leucócito parar de atacar, ele não vai parar. Então, é basicamente por isso que há também lesões causadas pelo nosso próprio sistema de defesa. Beleza? Então, um resumão, só para a gente guardar alguns fatores chaves aqui. Vasodilatação pela histamina, lembrem-se disso. Aumento da permeabilidade vascular acontece tanto por contração quanto por lesões das células epiteliais. A marginalização, o início do processo de saída dos leucócitos da corrente sanguínea pela estase. O rolamento são as ligações fracas com selectinas. A adesão acontece pela ligação forte com as integrinas e a diapedese induzida pela PECAM. Quimiotaxia por alguns fatores endógenos ou exógenos. A gente viu que os endógenos são os nossos sinalizadores do nosso próprio corpo, que a gente vai conhecer na próxima sessão, enquanto que os exógenos podem ser até mesmo o próprio agente agressor. As respostas leucocitárias, elas são principalmente realizadas pelos neutrófilos na inflamação aguda. A fagocitose, ela tem 3 pontos, que é o reconhecimento, ou engolfamento e a destruição. A degradação intracelular é principalmente realizada pelo sistema H2O2 mieloperoxidase amido.
E as lesões causadas pelos leucócitos é justamente porque os mecanismos não são discriminativos, eles não sabem se é bom ou ruim, eles simplesmente acontecem. A partir do momento que tem sinalização para acontecer, ele vai acontecer independente do que ele esteja destruindo, atacando ou agredindo. Beleza? Então, encerramos a nossa reunião de hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, comente, mas seja breve, porque já estamos aí em cima do horário. Se não, se encontramos na próxima quinta-feira. Aí agora a gente já sabe, né, como é que faz bem certinho para gravar, então vai facilitar um pouquinho. Aí a partir do momento que o vídeo estiver disponibilizado, eu encaminho lá no grupo para vocês terem um acesso e poder consultar ao longo dos próximos dias. Beleza? Beleza. 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 Como é que para a gravação, né? Vamos ver aqui se... aqui. Aqui.